Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do IEPAM. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso, de Física. E a gente vai dar continuidade, então, ao nosso conteúdo aqui do segundo ano. E a gente vai estudar agora a respeito das ametropias. Como é que funciona a visão humana, os possíveis defeitos, as possíveis correções, os componentes que tem no nosso olho, um pouquinho também da parte biológica para a gente entender como é que funciona o nosso olho, como é que funciona a visão, que tipo de lente eu tenho que usar, por que eu tenho que usar essa lente, qual o grau dessa lente. Então tudo isso a gente vai estar vendo na aula de hoje. E o principal objetivo do nosso estudo nessa aula de hoje é o olho humano. Então, para isso a gente precisa conhecer alguns conteúdos, né, que tem alguns componentes, aliás, que tem no nosso olho, e entender como é que eles funcionam, né, para a gente poder entender também um pouco a respeito da nossa visão. Então, se vocês quiserem acompanhar o livro de vocês, o livro 2, no capítulo 3, né, que fala de ametropia. Se vocês quiserem acompanhar por lá, ele está bem mais ilustrado e mais bonitinho do que vocês vão estar acompanhando por aqui. Mas o importante é que a gente entenda o conteúdo e a gente possa estar estudando aí a respeito dele. Então, beleza, olha só. A gente tem um olho humano bem aqui, bem bonito, desse jeito que eu desenhei aqui para vocês. E a gente vê que ele tem alguns componentes bastante importantes aí para o nosso estudo, tá bom? Então, olha só. Observando aqui a córnea, o que seria a córnea? A córnea, gente, é aonde a luz chega, né? Ela chega no nosso olho e ela encontra a córnea. E a córnea, ela nada mais é do que uma membrana que fica à frente do nosso olho, tá? Então a luz está chegando aqui no nosso olho e tem uma pequena membrana aqui na nossa frente que a gente chama, na frente do nosso olho, né, que a gente chama de córnea. Beleza. Aí a luz entra aí na córnea, passa por outros componentes e forma a visão que a gente tem. Uma coisa bastante importante também é a gente saber o humor vítreo. O humor vítreo, gente, ele fica entre a córnea e o cristalino, e a gente já vai entender o que é o cristalino. E ele é simplesmente um líquido e ele regula a pressão que tem nos nossos olhos. Então, dentro do nosso olho ele tem que ter um certo formato, um certo tamanho também e tudo mais. Aí esse humor vítreo, o humor aquoso, ele ajuda a regular essa pressão no nosso olho, para manter nossa visão sempre boa e tudo mais. A íris é muito fácil, né, gente? A íris é a parte colorida do nosso olho que tem olhos azuis, olhos castanhos, verdes, né? Enfim. Então a íris é aquela parte colorida lá do nosso olho, bonitinha, que muita gente tem olho azul e sonha em ter olho azul, ou olho verde também, que é bastante bonito. A pupila, gente, é aquela parte preta, aquela bolinha preta que fica no meio da íris. E o que acontece com a pupila? É ela que regula a passagem de luz. Então pode passar muita luz, pode passar pouca luz, né, para os nossos olhos. E quem regula essa passagem de luz é a pupila. Então quando a gente está num lugar bastante iluminado, com bastante luz, a gente não precisa que a luz entre com tudo no nosso olho porque está bastante iluminado. Então o que acontece? A pupila, ela se contrai, ela fica bem fechadinha assim. Aí, por ter bastante luz, né, para não fazer mal à nossa visão, ao nosso olho, né, para não queimar a nossa retina e tudo mais, aí a pupila reduz a passagem de luz. Mas quando a gente está num local bastante escuro, por exemplo, tu estava num local bastante claro, bora dizer assim, e aí tu entra num local bastante escuro. O que acontece? No primeiro momento tu não consegue enxergar nada, porque tua pupila estava muito contraída, passando pouca luz. Aí tu chega num lugar que realmente já não tem luz. Aí o que ela quer? Ela quer que entre o máximo de luz possível. Aí a pupila, ela vai e ela dilata para poder passar bastante luz para dentro do teu olho. E aí a partir do tempo que tu já está lá dentro daquele local escuro, com o tempo tu começa a enxergar alguns vultos, algumas coisas assim, porque a pupila está bastante dilatada e está entrando luz, mesmo que pouquinha. Uma ideia bastante simples que a gente tem é quando a gente está dormindo. Geralmente a gente, quem não tem medo do escuro, dorme com as luzes apagadas. E aí quando entra alguém e liga a luz, que tu vai abrir teu olho, tu não consegue enxergar com clareza. Fica tudo embaçado, até chega a doer no nosso olho. Por quê? Porque a nossa pupila estava muito dilatada e começa a entrar muita luz. Aí o que ela faz? Ela se contrai, mas para ela se contrair ela leva um certo tempo. Aí é esse tempo que a gente geralmente fica lá esfregando o nosso olho, com a cara um pouquinho fechada, tentando começar a enxergar, né, no local que estava bastante escuro e que ficou bastante claro. Então é essa a função da pupila, é regular a passagem de luz, tá?
Pode ser muita passagem de luz ou pouca passagem de luz. O cristalino, ele é uma lente, gente, que ele é uma lente biconvexa, ele é uma lente como se fosse assim, desse jeito, tá? E essa lente, ela é bastante importante para a nossa visão, porque o cristalino, ele é a única lente, o único tipo de lente que ele tem focos variáveis. E o que significa isso? Significa que com esse tipo de lente, tu vai conseguir enxergar objetos que estão próximos e objetos que estão longe do teu alcance, né, que estão muito longe e tudo mais. E é ele que nos permite enxergar a distância e é ele que nos permite enxergar próximos. Até então a gente estava estudando as lentes e tudo mais, e a gente vai ver que as lentes elas não têm um foco variável. Ou tu vai usar um tipo de lente para te enxergar longe, ou tu vai usar um tipo de lente para enxergar perto. Mas o cristalino que está no nosso olho, ele tem focos variáveis, é por isso que tu consegue enxergar para longe e é por isso que tu consegue enxergar para perto. Por exemplo, faz o teste. Coloca o teu dedo na frente do teu olho agora, uma certa distância considerável, claro, e tu olha para a parede. Quando tu olhar para a parede da tua casa, tu vai ver a parede lá, nítida, bonitinha, mas tu vai ver o teu olho embaçado. Aí tu faz o seguinte, tá? Constatou isso, beleza. Agora tu olha diretamente pro teu olho e tenta perceber a parede. Tu vai ver que olha pro teu olho não, olha pro teu dedo, né? Tu olha pro teu dedo, aí tu vai perceber o quê? Que o teu dedo vai ficar bem nítido, tu vai enxergar ele com clareza, mas a parede lá atrás vai ficar embaçada. Isso significa o quê? Significa que tu variou o foco que tu tá olhando. Uma hora tu olhou para longe, uma parede que estava bastante longe, e a outra hora tu olhou pro teu dedo que estava bem próximo do teu rosto e tu conseguiu enxergar os dois com clareza, por causa do cristalino. Então ele é uma lente que ele tem focos variáveis, é como se ele ficasse assim, ele se contrai e depois ele estica. Ele se contrai e ele se estica assim, e isso permite a gente enxergar longe e a gente chegar perto, tá bom? Ele é bastante importante na nossa visão. E existe também os músculos ciliares, que é como se fossem bem aqui assim, e eles servem para controlar justamente o cristalino. Então o cristalino, ora ele está esticado, ora ele está comprimido para a gente enxergar longe e para a gente chegar perto. E são os músculos ciliares que fazem isso para a gente. O humor vítreo, gente, ele é um líquido que está dentro do nosso olho e ele dá formato ao nosso olho. Então, ele é bastante importante, tá? Ele está no nosso olho, ele que dá o nosso formato, desculpa, ele que dá o formato do nosso olho, e qualquer alteração dele pode dar problemas na nossa visão, né? Qualquer problema que tenha na nossa visão pode ser por conta também do humor vítreo, caso ele esteja caso a gente tenha algum tipo de problema na nossa visão e tudo mais. A retina, gente, ela é bastante importante, ela é a parte final do nosso olho, bem aqui, e é nela que a luz é projetada. Então toda a luz para qualquer objeto que está bem aqui, que vai entrar, ele vai ser projetado na retina, como se fosse aquela tela branca que a gente projeta imagens de um data show, por exemplo. Aí o que acontece? A imagem ela é formada bem aqui no nosso olho, e aí ela é formada na nossa retina. Isso é muito importante da gente saber, geralmente cai em vestibulares, né? Onde é que a imagem é formada? Ela é formada na retina do olho, tá bom? E, por fim, a gente tem o nosso nervo óptico, que seria mais ou menos uns fios que saem do nosso olho. O que significa isso? O que ele faz? Qual é a função dele? Então, para toda imagem que chega bem aqui, que é formada na retina, esse nervo óptico, ele recebe essas informações, esses impulsos luminosos que tem bem aqui no nosso olho, e ele manda lá para o nosso cérebro através de impulsos nervosos, né? E o nosso cérebro, ele interpreta a imagem e por isso a gente enxerga, tá bom? Então essa é a ideia aqui do nosso olho, o olho humano. Ele tem todos esses componentes aqui que são bastante importantes da gente saber, e ele funciona aí bonitinho quando ele está funcionando normalmente, quando não tem nenhum problema. A gente diz que esse olho é um olho emétrope, tá bom? Então um olho sem problema, um olho funcionando normalmente é um olho emétrope. O que vai ser bastante importante para a gente saber disso tudo aqui é a respeito da córnea, o cristalino, que eles são duas lentes, né? A córnea é uma lente convergente e o cristalino é uma lente biconvexa, também é uma lente convergente, e eles dois formam um conjunto de lentes que permite a nossa visão bem aqui, o que a gente enxerga, né, com facilidade, para longe, para perto. É eles que vão estar sendo bastante importantes aí na nossa visão. Além da própria retina, claro que é na retina que a gente vai enxergar que nós vamos enxergar, né, os objetos, que a imagem vão ser projetadas, e o nervo óptico que manda a imagem lá para o nosso cérebro e o cérebro interpreta. Então, gente, é bastante importante a gente saber disso, tá? E então a gente tem um olho bem aqui. Como é que funciona a visão? A gente já cansou de estudar lá em sala de aula
que quando a gente tem um certo objeto, qualquer que seja, uma certa distância, a gente vai enxergar e ao passar por uma lente ele vai ter um tipo de imagem. Então olha só, bem aqui, eu tenho um objeto O bem aqui, e aí como é que eu sei como é que vai ser a formação da imagem dele? Eu sei que um raio de luz vai partir daqui de cima, passar pelo meu olho e chegar bem aqui embaixo. Eu sei que um raio de luz daqui de baixo vai vir por aqui, passar pelo meu olho e chegar aqui em cima. Então aqui nesse caso, bem aqui onde a gente chama de retina, forma uma mesma imagem desse objeto, olha só que de cabeça para baixo. Mas o nosso cérebro, claro, ele já interpreta aí de forma invertida para que a gente enxergue normalmente, tá? Então o que acontece? Se essa retina, que seria bem aqui, né, nesse caso, lá no finalzinho do nosso olho, ela estiver descolada, se tiver algum problema nela, a imagem não vai ser formada direito. E então é por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente estiver jogando futebol, fazendo esporte, para que a gente não bata a nossa cabeça, o nosso olho, né, e cause algum problema na nossa visão. Então essa é a ideia da nossa visão. Tem um objeto bem aqui que ele vai ser formado na retina através de todos esses componentes que tem nos nossos olhos, tá bom? Essa é a ideia. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa saber é isso. Agora a gente vai para a parte divertida, que vai ter um pouquinho de cálculo, que vocês gostam tanto. Bom, então dando continuidade aqui à nossa aula, e falando a respeito também da nossa visão, pense o seguinte: um olho normal, como é que funciona a visão no olho normal? Gente, para todo objeto que nós temos aqui, a qualquer distância que seja dos nossos olhos, essa imagem ela vai ter que ser formada bem aqui na retina, né? Então essa imagem está bem aqui, ela vai ser formada de cabeça para baixo na nossa retina, mas o nosso cérebro interpreta essa imagem de cabeça para cima. Então olha só, aqui a gente tem uma setinha para cima e aqui a gente vai ter uma setinha para baixo, indicando que a gente tem esse objeto sendo formado bem aqui dentro. Esse é o funcionamento básico do nosso olho, o olho normal. Então, para todo objeto que a gente enxerga aqui na nossa frente, ele vai ser formado, né, a imagem desse objeto bem aqui dentro do nosso olho. Beleza. Mas surge duas coisas que a gente chama de ponto próximo e outra que a gente chama de ponto remoto. O que seria o ponto próximo? O ponto próximo seria a menor distância do teu olho, ou seja, um objeto mais próximo do teu olho que tu vai enxergar com clareza, com nitidez e que tu não vai forçar a tua visão para enxergar esse objeto. Então olha só, tu pode pegar qualquer objeto que seja, colocar uma distância de 25 centímetros do teu olho. Quando tu olhar para esse objeto, tu vai conseguir enxergar com clareza. Por exemplo, se tu pegar um livro e colocar uma distância de 25 centímetros do teu olho e olhar para esse livro, tu vai ver lá as letras e tal, tu vai conseguir ler com clareza, tu vai enxergar as letras e tudo mais. Se tu não conseguir enxergar com clareza 25 centímetros do teu olho, significa que tu está com algum defeito na tua visão e que tu tem que se consultar com um médico, né, para ver aí um médico da visão para ver se tu tem algum possível defeito na tua visão, beleza? Então a ideia do ponto próximo é a menor distância que tu vai colocar um objeto do teu olho para que tu consiga enxergar com clareza esse objeto. Então é muito comum a gente chegar para os nossos pais, né, para os nossos avós, por exemplo, e dar alguma coisa para eles enxergarem e colocar na cara deles. Só que quando a gente coloca um objeto na cara deles, o que eles fazem? Tu coloca assim, olha, vô, enxerga isso daqui. Aí o que ele faz? Ele pega, aí começa a afastar, assim, bem longe da tua cara, do rosto dele, né? Bem longe, assim, para ele conseguir enxergar. Por quê? Porque o ponto próximo dele não está funcionando. O ponto próximo dele já não é mais 25 centímetros, é uma distância maior. Mas, em média, na população humana, a gente diz que o ponto próximo, ou seja, o ponto mais próximo que tu vai colocar um objeto, que tu vai enxergar com clareza, é de 25 centímetros ou 0,25 metros. Essa é a ideia do ponto próximo, para um olho normal, tá bom? O ponto remoto seria já a maior distância que tu vai conseguir enxergar sem a necessidade de forçar a tua visão. Para o ponto remoto, a gente diz que tende ao infinito, então tu pode enxergar com certeza objetos que estão infinitamente distantes, uma estrela, um planeta, longe pra caramba. Tu vai olhar para aquele planeta, para aquela estrela e tu vai conseguir enxergar com clareza. Claro que tu não vai
enxergar a superfície daquele planeta, ver os animais passando por lá, se tiver vida nesse planeta. Tu não vai ver como é que é esse planeta exatamente. O que significa isso? Significa que tu vai enxergar um ponto bem distante, né? Aquela estrela bem distante, mas tu não vai forçar a tua visão, tu não vai ver ela embaçada, tu não vai ver ela de outra forma. Tu vai ver ela bonitinha, brilhando lá, sem problema nenhum, e tu não vai forçar a tua visão. Então, para um olho normal, essa é a ideia. O ponto próximo seria o ponto mais próximo, né, que tu vai colocar um objeto e enxergar com clareza. Essa distância é de 25 centímetros. E o ponto remoto é a distância mais... A distância foi ótimo, né? É o local mais distante que tu vai colocar um objeto que tu vai enxergar com clareza. Então, a ideia do ponto remoto é que pode ser a distância que for, tu deveria enxergar normal. Se tu não consegue enxergar um objeto a 25 centímetros de distância do teu olho, se tu não conseguir enxergar um objeto que está muito longe, isso significa que tu tem algum problema na tua visão e tu deve ir ao médico se consultar, né, e ver lá qual uma possível correção. Então, beleza. Eu posso enxergar objetos com menos de 25 centímetros do meu rosto, do meu olho? Pode, cara, tu pode enxergar. Só que o problema é que se tu colocar muito próximo do teu olho, tu vai estar forçando a tua visão. A ideia, tá? É importante a gente saber que a ideia é o quê? É que 25 centímetros de distância, o infinito aqui, que são as distâncias, né, mais próximas e mais distantes, tu não vai forçar a tua visão, tu não vai estar olhando fixamente, tendo que apertar teu olho, tu vai olhar calmamente, não vai forçar a tua visão, não vai forçar a tua cabeça, não vai te dar dor de cabeça. Essa é a ideia, tá bom? Então, para o olho normal, a gente tem uma imagem bem aqui, ela é formada de cabeça para baixo dentro do nosso olho, e a gente tem uma certa distância mais próxima que a gente pode enxergar com clareza, sem forçar a nossa visão, e uma distância também muito distante, que a gente pode estar enxergando também sem forçar a nossa visão. Essa é a ideia do ponto próximo e essa é a ideia do ponto remoto. Bom, então agora a gente vai entender como é que funciona o olho humano que tem algum defeito na visão. A gente vai entender como é que a gente pode tratar, qual o tipo de situação em que ele se encontra e com que tipo de lente a gente pode corrigir esse defeito. Então, o primeiro problema de visão que nós temos e que é bastante comum na população, né, a maioria das pessoas tem ela, é a miopia. E o que é a miopia? A miopia, gente, é a dificuldade de enxergar objetos que estão distantes. Então, por exemplo, a gente viu, na verdade, a gente acabou de ver, que para o olho normal, o olho humano, a qualquer distância que ele esteja de nós conseguimos enxergar ele. A gente pode focar objetos que estão distantes e objetos que estão próximos. Mas, sem forçar a nossa visão, qualquer objeto que esteja a qualquer tipo de distância, uma distância infinita, como a gente viu, a gente consegue enxergar ele. A gente não vai ver ele totalmente lá bonitinho, mas nós vamos enxergar com nitidez, a gente não vai enxergar embaçado. Assim como objetos que estão próximos, a gente consegue enxergar até uma distância de 25 centímetros sem a gente estar forçando a nossa visão, né, sem ficar visgo, porque a gente coloca muito próximo do nosso rosto e tudo mais. Então, né, a miopia vem justamente, ela é a dificuldade da pessoa, que a pessoa tem de enxergar objetos que estão distantes, tá bom? Então, por exemplo, eu coloco um objeto que ele está somente a 5 metros de distância da pessoa e a pessoa não consegue enxergar ele com clareza, ver ele todo borradinho e tudo mais. Essa é a ideia da miopia. Então, o que a gente faz? Para tratar esse problema, a gente usa um tipo de lente específico. Então, olha só, na miopia, a gente vê o que acontece. Para um objeto que está, por exemplo, aqui a 2 metros de distância. Bora dizer que esse objeto esteja a 2 metros de distância. Essa pessoa aqui ela não consegue enxergar esse objeto. E por que ela não consegue enxergar com clareza esse objeto? Porque a miopia ela é causada geralmente, na maioria dos casos, pelo olho da pessoa. Ele é um pouquinho mais alongado do que o olho das pessoas normais, né? Ele é um pouquinho mais alongado. Então a distância daqui da nossa pupila até a retina, por exemplo, né, ela é maior do que ela deveria ser. Ele é um pouquinho maior do que ele deveria ser. Enfim, isso faz com que todos os raios de luzes que partem de um objeto que está a uma certa distância qualquer dele, quando passem por aqui, né, pelo nosso olho, aqui pelo nosso conjunto de lentes, ao invés dele ser formado aqui atrás, na nossa retina, ele acaba sendo formado antes. Por exemplo, bem aqui nessa parte. Aí o que acontece? Esse olho aqui, essa imagem ela é formada, é claro, né? E o objeto ele não consegue chegar na retina.
como ela não chega na retina, a imagem ela não é formada com bastante nitidez. Enfim, essa é a principal causa. Então a gente tem um objeto, ele é formado antes da retina e o míope enxerga com dificuldade esse objeto justamente pelo olho dele ser um pouquinho mais alongado do que ele deveria ser. Então o que nós fazemos? Nós pegamos esse mesmo olho aqui, vou fazer de novo uma outra representação desse olho aqui, perfeitamente como vocês viram aqui, tá? E aí, para esse mesmo objeto, o que a gente faz? A gente utiliza uma certa lente que vai permitir o míope a enxergar esse objeto a essa distância que eu coloquei ele lá. Por exemplo, aqui ele não enxerga objetos a partir de 2 metros de distância, ele não consegue enxergar nada, esse míope. Mas eu coloco uma lente nele específica e a partir desse momento, como ele está com essa lente específica, ele vai conseguir enxergar objetos que estão a partir de 2 metros de distância e infinitamente distante dele. Aí, bem aí. Então essa é a correção. Mas para esse tipo de caso, qual é o tipo de lente que eu tenho que usar para eu poder recuperar a visão desse cara bem aí? O tipo de lente que a gente usa para tratar a pessoa com miopia é aquela lente divergente, tá bom? Aquela de bordas largas que a gente já viu nas nossas aulas. Então, quando a luz passa daqui, olha só, que vem para o nosso olho, ela primeiro vai fazer o quê? Ela primeiro vai divergir, tá? Ela vai divergir um pouquinho antes de entrar no nosso olho. Então, vocês estão vendo aqui que ele está vindo reto, e aí o que acontece? Ele diverge, né? Os raios se separam em vez de se concentrar em um certo ponto. Isso daí é que acontece quando a gente usa uma lente divergente, né? Uma lente divergente de bordas largas, os raios de luz eles se espalham. Beleza. Então o que a gente faz aqui? A gente primeiro espalha esses raios de luzes que estão vindo desse objeto bem aqui, para que quando chegue no nosso olho, ela seja, olha só, formada no local certo, bem aqui atrás que é a nossa retina. Aí aqui na retina tem a nossa imagem perfeitamente bonitinha como a gente queria. Então essa é a ideia. O cara está lá com miopia, ele não consegue enxergar objetos muito distantes dele. Por quê? Porque a imagem é formada antes da retina. Então a gente usa uma lente divergente para divergir o raio um pouquinho antes de entrar no olho dele, para que quando entre no olho dele, essa imagem seja formada no local correto, que é a retina. Aí tu me pergunta, professor, qual é o grau dessa lente que a gente vai utilizar para tratar essa pessoa com miopia? Então eu te digo o seguinte, que o grau da lente, gente, ele é a vergência. A vergência, nós já vimos nas aulas anteriores que ela é 1 sobre o foco, em que o foco é o próprio ponto, o ponto remoto do míope. O que seria isso? O ponto remoto do míope, tá? Vou colocar aqui, ponto remoto do míope é a própria distância com que ele enxerga. Então olha só, se esse cara aqui ele não consegue enxergar objetos que estão a 2 metros de distância, então qual é o ponto remoto dele? O ponto remoto dele é 2 metros de distância, então seria 1 dividido para 2, e aí daria meio. Então a lente que ele precisaria utilizar seria de meio grau, só que ainda tem uma jogada de sinais que a gente vai ver bem aqui. Então olha só, a vergência ela é 1 sobre o foco. Só que eu sei que pela equação de Gauss, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É uma equação que está aí no livro de vocês e eu vou demonstrar para vocês. Então 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Sendo que P, esse P bem aqui, é a distância do objeto até a lente, nesse caso do objeto até os nossos olhos, tá bom? E qual é o ponto remoto, qual é o objeto e qual é a distância que esse objeto tem que estar a distância dos nossos olhos para a gente chegar normalmente? Eu sei que uma pessoa de olho normal ela deve enxergar até o infinito normalmente. Então olha só, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o infinito, porque as pessoas normalmente deveriam enxergar, né, infinitamente, uma distância infinita e sem problemas, mais 1 sobre a P'. E quem seria esse P' bem aqui? Esse P' é a distância da imagem até o objeto, só que nesse caso aqui, pro nosso que a gente está estudando, esse P' é a distância máxima que a pessoa com miopia consegue enxergar. Nesse caso aqui, como eu dei para vocês de exemplo, seria 2 metros. Então aqui seria 1 sobre P'. Gente, toda vez que nós temos qualquer número que ele seja dividido pelo infinito, vai dar uma coisa muito próxima de zero, porque o infinito é um número muito grande e qualquer 1, 2, 3, 4, por exemplo, é um número muito pequeno perto do infinito. Então isso daqui ele vai tender a zero, e esse termo aqui zero. Então no fim, pela nossa equação de Gauss, 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre P', sendo que 1 sobre o foco é a minha vergência que eu acabei de ver. Então a minha vergência ela nada mais é do que 1 sobre P'
que a gente tem bem aqui. Então, olha só, é a mesma equação, tá? Só que de forma diferente. Então, sobre o foco, sendo que o foco é a distância máxima que o míope enxerga, e pelinha é a distância máxima também que a pessoa enxerga. A partir disso, a gente pode deduzir o grau que a pessoa utiliza, né? O grau que ela vai utilizar na lente dela. Pode ser 1000 graus, 2 graus, 3, enfim. Mas a última jogada que a gente precisa saber nesse caso bem aqui é que tanto o foco quanto esse pelinho aqui, que são a mesma coisa nesse caso, só que escrito de formas diferentes, eles são negativos. Por quê? Porque olha só, qual é o tipo de lente que a gente está utilizando para tratar a miopia? A gente está utilizando a lente que ela é divergente. E a gente sabe que a lente divergente ela tem um foco negativo. Então, quando tu fizer lá a tua conta, tu vai ver que o teu grau vai dar negativo. Então, por exemplo, poderia dar menos meio grau. O que significa isso? Que a lente dele precisa ter meio grau, só que como ela tem um sinal de negativo na frente, é uma lente divergente, de bordas largas, tá bom? Essa é a ideia. E a gente vai fazer um exemplo agora com números que vocês vão entender mais um pouquinho a respeito disso. Bom, então continuando aqui e fazendo o exemplo com número para ficar mais claro para vocês, é o seguinte. Imagina que eu tenho uma pessoa que ela seja míope e ela não consegue enxergar objetos que estão a 4 metros de distância dela, tá bom? Então eu tenho uma pessoa, ela tem dificuldade de enxergar objetos que a partir de 4 metros de distância dela, ela não consegue visualizar com clareza, tá? Então essa é a ideia. Aí qual é o grau que eu tenho que usar para fazer essa pessoa que tem miopia enxergar a partir, né, de 4 metros, para que ela possa corrigir esse problema na visão dela, para que objetos que estão a partir de 4 metros e posteriormente 5, 6, 7, 8 metros e por aí vai, ela consiga enxergar esses objetos, tá bom? Então beleza, olha só, eu acabei de ver que a divergência é 1 sobre menos pelinha, sendo que esse pelinha aqui é a distância em que o quê? A pessoa míope não consegue enxergar, tá bom? Então olha só, a divergência é 1 sobre menos, aí qual foi a distância que eu disse para vocês que ele não consegue enxergar? 4 metros, né? Então é 1 sobre 4. Acontece que 1 sobre 4 é igual a 0,25, mas a gente tem um sinal de menos aqui na frente. Então essa divergência nesse caso bem aí é menos 0,25 metros. E gente, é muito importante que nós sempre trabalhemos, né, com metros nessa situação, porque a divergência é 1 sobre metros, tá bom? Então essa aí é a ideia. Aí olha só, eu coloquei metros aqui, desculpa, mas é menos 0,25 tá bom? Ou dioptria também, que vai ser bastante encontrada nos vestibulares, ou menos 0,25 graus. Tá bom? Então, nesse caso, para uma pessoa que a 4 metros de distância ela não consegue mais enxergar direito, ela faz aqui a equação e ela precisa usar o quê? Uma lente de 0,25 graus, ou seja, de dioptria, de graus. Vai ser bastante comum vocês encontrarem tanto o di, que é dioptria, ou o graus, que é o graus mesmo da lente que ele tem que utilizar. E esse sinal de negativo aqui indica o quê? Que a lente que ele tem que estar utilizando é uma lente divergente, tá bom? Uma lente divergente. Bom, então nós vimos aí que tem a miopia, que é a pessoa que não consegue enxergar objetos que estão distantes dela. Assim como a miopia, nós temos também a hipermetropia. E o que seria ela? A hipermetropia, gente, ela é a dificuldade em que a pessoa tem para enxergar objetos que estão próximos a ela, tá bom? Então, diferente da miopia, que é a distância, objetos distantes a pessoa não consegue enxergar, né? É aquele em que quando tu coloca um objeto próximo de uma pessoa, ela pega assim, pera aí que eu não vou conseguir enxergar ele aqui tão próximo do meu rosto, eu vou ter que afastar ele um pouquinho para eu conseguir enxergar. Enfim, vamos lá. Como é que a gente trabalha para uma pessoa que ele tem dificuldade de enxergar objetos que estão próximos? Então, aqui pela representação, nós temos um olho, né? E o que acontece? O olho da pessoa que ela tem hipermetropia, ele é um pouquinho menor do que o que ele deveria ser, né? A gente tem um olho normal, ele tem um certo tamanho, e o olho do hipermétrope, ele é um pouquinho menor, ele é um pouquinho mais achatado, tá bom? Então, isso que causa a hipermetropia. Por quê? Porque quando nós tivermos um objeto bem aqui na frente desse olho, aqui, por exemplo, como a gente está vendo, ao formar essa imagem, ela deveria ser formada aqui na retina, né? Beleza.
Só que o que acontece? Esse olho ele é um pouquinho menor do que ele deveria ser. Então essa imagem, ao invés dela ser formada aqui na retina, ela acaba sendo formada aqui atrás, tá bom? Bem aqui atrás, atrás do nosso olho, realmente. Então, a pessoa não consegue enxergar esse objeto, ela tem que afastar ele para que essa imagem seja formada bem aqui na nossa retina, de forma correta, tá? Então essa é a ideia. Aí o que eu faço para corrigir esse problema? Eu pego lá uma lente convergente nesse caso, tá bom? Que ele converge os raios de luzes em um certo ponto. Aí o que vai acontecer? Olha só, os raios de luzes vão vir aqui desse objeto e antes de chegar no olho, eles são convergidos. Um pouquinho bem aqui e um pouquinho bem aqui. Para que quando eles passem pelo nosso olho, eles sejam convergidos de novo, né? Então ele tem uma primeira convergência aqui fora. Eu exagerei um pouquinho aqui, tá? Uma primeira convergência bem aqui. E aqui dentro do nosso olho, quando ele passa por uma outra lente, né, por um outro conjunto de lentes, que é a córnea e o cristalino, eles são convergidos de novo. Então os raios de luzes vêm, chegam bem aqui e conseguem formar essa imagem devidamente onde ela deve ser formada aqui no nosso olho, tá? A ideia é essa. O olho ele é um pouquinho menor do que ele deveria ser. A imagem ela é formada aqui atrás. Como é que eu corrijo isso? Com uma lente convergente, que converge os raios de luzes um pouquinho antes de entrar no olho e que quando ela entra no olho, esses raios de luzes são convergidos de novo, só que no local correto. Beleza, essa é a ideia. Agora, olha só, como é que eu faço para descobrir a lente que essa pessoa deve usar? Que tipo de lente, qual o grau da lente também? Então, pela nossa divergência, como a gente acabou de ver ainda agorinha, ela é 1 sobre o foco, sendo que o foco, como a gente viu no caso da miopia, mas não vai se aplicar aqui, era a distância que essa pessoa conseguia enxergar. Só que eu sei que a divergência, ela é o quê? Ela é 1 sobre o foco pela nossa lei de Gauss, ela é 1 sobre P mais 1 sobre P', em que P é a distância do objeto e P' é a distância da imagem. Nesse caso aqui que a gente está trabalhando, a gente vai ver o seguinte, que 1 sobre o foco, que é a nossa divergência, ela é igual a 1 sobre P, sendo que P é a distância que essa pessoa deveria enxergar o objeto normalmente, que é o quê? A menor distância que as pessoas normalmente conseguem enxergar sem forçar a sua visão, que a gente coloca um objeto a uma certa distância e a pessoa não força o olho para enxergar ele com clareza, é de 25 centímetros. Então, nesse caso aqui, a gente trabalha com metros e fica 0,25 metros. Tá? Mas quem? 1 sobre P', sendo que P' é a distância em que essa pessoa não consegue enxergar, né? A partir dessa distância. Então, olha só. Por exemplo, uma pessoa ela não consegue enxergar objetos que estão até 1 metro próximos dela. Então, ela aproxima os objetos e tal, mas ela não consegue enxergar. De 1 metro para menos, ou seja, de 1 metro, 90 centímetros, 80 centímetros, 60, 10 centímetros, ela não consegue enxergar esse objeto. Por quê? Porque ele fica todo borrado, ela precisa forçar a visão dela para enxergar. Ela só consegue enxergar esse objeto a partir de 1 metro de distância. Então, esse P' aqui é a distância onde a pessoa consegue enxergar, a partir da onde ela consegue enxergar os objetos, tá bom? Então, olha só, nesse caso bem aqui, eu sei que a 1 sobre F é a minha vergência, então substituindo vai ser a vergência, que vai ser igual a quem? 1 sobre 0,25 mais 1 sobre P'. Só que o que acontece é que esse P' aqui, ou seja, a distância que a pessoa consegue enxergar, né, a partir de onde a pessoa consegue enxergar, ele tem que ser negativo, porque quando eu colocar esse sinal de negativo bem aqui, e eu fizer essa conta todinha, essa conta ela vai dar um valor positivo. Quando ela der esse valor positivo bem aqui pra gente, o que isso vai significar? Vai significar que a gente tem que nós temos uma lente e ela é uma lente convergente, aquela que tem um foco positivo, tá? Essa é a ideia. E a gente vai fazer já um exercício com números que fica mais fácil da gente entender também, e a gente vai aplicar também os exercícios do livro de vocês. Mas eu já adianto também outra coisa, que 1 sobre 0,25, isso daqui é da fórmula, sempre vai estar. Mas eu sei que 1 dividido para 0,25, olha só, vai ser igual a 4. Então, ao invés de tu perder tempo lá no teu vestibular, calculando isso daqui, tu já tem que pôr na tua cabeça que 1 sobre 0,25 é 4. Então, na verdade, a vergência vai ser 4 mais 1 sobre P',
negativo bem aqui, tá bom? Por fim, a vergência vai ser então 4 menos 1 sobre P'. Beleza, bora lá explicar. Toda vez que eu tiver uma situação com hipermetropia, para eu achar o grau da lente e o tipo de lente que a pessoa tem que ter para hipermetropia, eu aplico essa fórmula bem aqui, que a vergência é igual a 4 menos 1 sobre P', sendo que P' aqui é a distância onde a pessoa não consegue enxergar, tá? Então bora lá. Olha só, imagina agora que a gente tem uma pessoa e que ela não consegue enxergar objetos que estão a meio metro de distância dela. Então a 50 centímetros de distância dela ela não consegue enxergar. O normal seria ela enxergar a 25 centímetros de distância, um objeto bem próximo a 25 centímetros de distância, mas não, ela pega e coloca a uma certa distância de meio metro, né? De 0,5 metros para poder enxergar. Então qual é o tipo de lente e qual o grau dessa lente que essa pessoa precisa usar para conseguir enxergar? Então olha só, pela nossa fórmula a gente sabe que a vergência é 4 menos 1 sobre P'. Beleza. Então a vergência nesse caso é igual a 4 menos 1 sobre P'. P' é o quê? É a distância em que a pessoa não consegue enxergar, né? E a distância que a pessoa precisa colocar o objeto para ela conseguir enxergar é de 0,5 metros, ou seja, meio metro que eu falei para vocês, 50 centímetros, tá? Sempre em metros, por favor. Então a vergência, nesse caso bem aí, vai ser 4 menos 1 dividido para meio, gente, é 2, de cabeça aqui. Então a vergência vai ser igual a quem? 4 menos 2 dá 2, 2D. Ou também, como eu falei para vocês, 2 graus. Nesse caso aqui, para uma pessoa que não consegue enxergar objetos que estão a menos de 50 centímetros do rosto dela, ela deve utilizar o quê? Uma lente de 2 graus, né? E nesse caso aqui a gente não vê, porque a gente não precisa colocar, mas é um sinal de positivo, né, gente? Então, como esse 2 deu positivo, significa o quê? Que a lente que tem o foco positivo é a lente convergente. Então, tá coerente com o que eu falei bem aqui, tá? Essa é a ideia. Só recapitulando o que a gente acabou de ver, a pessoa que ela é míope, ela tem um olho um pouquinho mais alongado e para correção desse defeito da visão, a gente usa uma lente divergente e que para eu achar o grau dessa lente, o tipo de lente, inclusive, que eu preciso corrigir esse problema, é simplesmente 1 sobre P', em que menos P', desculpa, em que esse P' bem aqui é o quê? É a distância que a pessoa não consegue enxergar, ou seja, 10 metros, 50 metros, 80 metros ela não consegue enxergar, né? E a gente usa aí para substituir esse tipo de defeito da visão. Quanto à hipermetropia, é a pessoa que não consegue enxergar de longe. Por quê? Porque o olho dela é um pouquinho menor do que ele deveria ser, e aí ele tem esse problema. A gente trata esse tipo de problema com uma lente convergente, e para a gente achar o grau dessa lente, nós utilizamos a seguinte equação, que é a vergência, o grau que ele precisa utilizar é o quê? É 4 menos 1 sobre P', em que P' bem aqui é a distância que ele não consegue enxergar, ou seja, meio metro, 25 centímetros já seria uma visão normal, né? Meio metro, 30 centímetros, 40 centímetros, 1 metro, tá? Enfim, a gente vai trabalhar com isso em algumas questões e a gente vai entender bastante como é que isso funciona. Bom, então já que a gente entendeu um pouquinho a respeito dos dois principais problemas de visão que nós temos, a gente pode partir então para presbiopia. E o que seria presbiopia? Ela, gente, também é bastante conhecida como vista cansada. O nosso olho, ao longo dos anos que a gente vai utilizando ele também se desgasta, né? Assim como os demais componentes do nosso corpo, seja músculo, seja o que for, né? A gente vai ficando velhinho e os problemas vão começando a aparecer. Então a presbiopia ela é a mente cansada. Lembra que eu falei para vocês que o cristalino que tem no nosso olho, ele é uma lente que permite a gente focar objetos que estão próximos e objetos que estão longe? Né? Por quê? Porque ele fica se contraindo e tudo mais, e contraindo e esticando, tudo mais. E isso permite a gente chegar a objetos que estão longe e objetos que estão perto, tá bom? E para ele se contrair e ele se esticar, ele é feito, esse movimento, na verdade, ele é feito pelo que nós temos no nosso olho, que está ligado ao cristalino, que são os músculos ciliares. Só que o que acontece é que ao longo dos anos, esses músculos eles também vão ficando fadigados.
Por eles ficarem fadigados, o que acontece? Eles vão perdendo essa elasticidade, essa capacidade de esticar e de comprimir o nosso cristalino. Então isso causa um certo problema na nossa visão, que vai dar uma dificuldade da gente focar objetos que estão próximos e objetos que estão longe. Então a gente usa o quê? Um tipo de lente especial que vai nos permitir enxergar objetos que estão longe e objetos que estão perto. Tá? Então, como nesse caso a presbiopia ela vai ser a dificuldade do nosso cristalino dele comprimir, dele esticar, então portanto vai ser a dificuldade de enxergar objetos que estão longe e objetos que estão próximos ao mesmo tempo. E o que isso vai acontecer? Significa então que nós vamos utilizar as duas equações que a gente acabou de ver. Então, para objetos que estão longe, para eu descobrir o grau que eu preciso utilizar na lente para que ele consiga, o cara que tem presbiopia, consiga enxergar objetos que estão longe, eu uso a minha equação 1 que a gente viu ainda agora, que a vergência ela é 1 sobre menos pelinha, em que esse pelinha bem aqui é quem? É a distância que ele não consegue enxergar. Então, olha só, ele passa a não enxergar objetos que estão a 5 metros de distância dele. Então, ele utiliza aqui, né, e a gente descobre o grau que esse cara tem que usar. Aí, só que ele também não consegue mais enxergar objetos que estão a 75 centímetros de distância dele. Então ele não consegue ler um livro com muita clareza, né? Ele tem que colocar bastante distante dele para ele conseguir enxergar as letras. Então qual é a correção que eu tenho que fazer? O grau que ele tem que usar. Então a gente vê, né, que o grau ele é determinado por 4 menos 1 sobre pelinha. Em que pelinha é o quê? Pelinha é a distância com que ele não consegue enxergar, né? Por exemplo, nesse caso que eu dei, 75 centímetros. Tá? A ideia é essa, e o tipo de lente que ele usa, na verdade, é uma lente conjugada, são duas lentes em uma. Então, para objetos que estão longe, a lente é como se fosse uma lente aqui em cima, tá? De bordas largas, aqui em cima, e aqui embaixo ele vai ter uma lente que permite ele enxergar objetos que estão próximos dele, aí ela vai ser meio arredondada, mais ou menos assim, desse jeito. Então o tipo de lente, claro que eu estou exagerando meu desenho bem aqui, tá? E essa lente aqui de baixo ela é uma lente convergente e essa lente aqui de cima ela é uma lente divergente. Se vocês olharem alguns óculos, geralmente desses senhores mais velhos, né, que tem esses dois problemas ao mesmo tempo, vocês vão enxergar, né? De frente é como se fosse mais ou menos assim. Geralmente elas são redondas assim, as lentes, né? E é como se elas fossem mais ou menos assim, ó. Como se elas tivessem um partido bem aqui. Então, isso tudo aqui, da parte de cima, é a minha lente divergente, que vai permitir ele enxergar objetos que estão longe. E, geralmente, quando ele faz a leitura, ele olha através dessa lente menorzinha que está bem aqui. Aí, ele lê lá algum livro, ele vê o celular dele, que ele está olhando, né? Mas de lado é como se fosse assim. Então essa é a ideia. A presbiopia é a vista cansada. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo a capacidade de focar objetos longe e próximos da gente, e nós podemos aplicar as duas equações que a gente aprendeu bem aí, e o tipo de lente que a gente utiliza é tanto uma lente convergente quanto a lente divergente, tá bom? Por último, o último problema que nós temos para analisar é o astigmatismo. E o que seria o astigmatismo? Olha só, aqui no olho da pessoa que ele tem o astigmatismo, ele tem um certo problema na córnea dele, tá? A córnea ela é um pouquinho deformada. Então é por isso também eu digo para vocês que é muito importante a gente tomar cuidado com os nossos olhos, qualquer tipo de problema, né? Evitar coçar, esfregar eles, porque a gente pode até mesmo deformar a córnea bem que, ou dependendo da situação, da brincadeira que nós estivermos fazendo, do esporte que nós estivermos praticando, a gente pode deslocar a nossa retina também e dificultar aí a nossa visão, tá bom? Enfim. A córnea ela é deformada, né? A pessoa que tem astigmatismo ela tem a córnea deformada. Nesse caso aqui eu exagerei também. Mas se tu quiser fazer para te ter mais ou menos uma noção, tu pode esfregar o teu olho bem forte assim, tentar focar em umas luzes nos objetos. Vocês vão ver que vocês vão enxergar tudo embaçado e vários objetos ao mesmo tempo, tá? É mais ou menos essa a ideia do nosso astigmatismo. Então é por isso que é importante a gente tomar bastante cuidado com os nossos olhos para a gente não desenvolver nenhum desses problemas bem aí. Então olha só, nós temos aqui um objeto, por exemplo uma luz que eu coloquei bem aqui, uma luz, tá? Qualquer que seja. Acontece para que no astigmatismo, por essa pessoa ter a córnea um pouquinho deformada, quando ela enxergar esse objeto bem aqui no olho dela, a imagem até vai ser formada na própria retina. Só que o problema que acontece
é que a gente tem a formação de várias imagens, como a gente está vendo aqui. Então, para um objeto, a gente tem a formação de várias imagens, mais de uma, milhares. Tá bom, também não é milhares, mas são bastantes imagens aí. Aí o que acontece? A pessoa tenta olhar, e isso causa um certo problema uma certa dor de cabeça, a dificuldade de enxergar as imagens, por quê? No olho dela. E o nosso cérebro, ele tenta fazer o quê? Tenta pegar todas essas imagens que estão sendo formadas e transformar em uma só. Por ele fazer isso, acaba dando dor de cabeça nas pessoas, na enxaqueca e tudo mais. Para tratar esse tipo de problema, a gente usa um tipo especial de lente que a gente nem estudou aqui no nosso caso, mas é importante que vocês saibam, pode cair como uma pergunta no vestibular ou até mesmo na prova, não sei, olha só. É uma lente cilíndrica, tá bom, gente? A gente utiliza uma lente cilíndrica, mas aí para determinar o grau dela, essas coisas, é um pouquinho mais diferente. É uma lente cilíndrica assim, ou também tem a representação desse jeito, bem aqui para uma lente cilíndrica, tá? Desse jeito, bem aqui. Então, é essa a ideia. O astigmatismo é a pessoa que olha para um objeto, enxerga vários, ela tenta pegar todas essas imagens que estão sendo formadas nos olhos dela, né, e transformar em uma única imagem. Por eles fazerem isso, acaba ficando com bastante dor de cabeça e tudo mais. Essa é a ideia, tá? Então, na aula de hoje é só. Nós conseguimos chegar à nossa última aula de óptica. Agora a gente vai para a parte de ondulatório. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Eu quero que vocês estudem essa parte bem aqui. Vejam as questões que eu vou colocar para vocês. E façam os exercícios que eu pedi também, né? E mais importante, lavem as mãos de vocês. Não se esqueçam, cuidado aí. Que logo a gente vai tá próximo de novo aí para a gente ter a nossa aula presencial, que é mais comum, que é mais legal. E eu presente com vocês aí, meus queridos alunos. Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado pela atenção.